Olá, bem-vindos a mais uma conversa do Curtas Vila do Conde. Num ano tão especial, decidimos ter uma programação que possa ir ao encontro daqueles que, por vários motivos, não poderão estar em Vila do Conde. E hoje temos connosco não um realizador, mas um nome que, de alguma forma, marca esta edição de 2020. É um dos principais autores de língua portuguesa, o Walter Ugumem, que está associado a 4 filmes que serão exibidos durante o Curtas Vila do Conde. O primeiro já foi exibido numa programação que antecedeu a edição deste ano. Falo do filme Surdina, do Rodrigo Arés, que foi exibido numa sessão ao vivo no Teatro Municipal de Vila do Conde com acompanhamento musical do Tó Trips, e de 3 filmes que serão apresentados em estreia agora em Vila do Conde, no mesmo teatro, durante o festival. Boa tarde, Walter, bem-vindo. Olá, boa tarde, obrigado pelo convite para a conversa. Então, Walter, como é que é, não sendo um realizador de cinema, ser uma das estrelas de um festival de cinema? É agradável, inclusive, poder estar em casa e, de alguma forma, haver esse, não diria reconhecimento, porque não se trata de um reconhecimento, mas essa possibilidade de participação, não é? Eu vejo como esses filmes que passam este ano e outros, inclusive, que já passaram em edições anteriores e que de alguma forma me metiam ao barulho, vejo com muita alegria, porque é uma forma de estar inscrito num festival que foi também muito formador para mim, não é? Eu vejo o festival desde a primeira edição e no início via muito obstinadamente, porque era um jovem bastante desocupado, e mesmo quando não estava desocupado, eu estudei para exames, cheguei a fazer exames nos dias seguintes nas manhãs do festival, digamos assim, ou seja, eu saía do auditório municipal na altura às 2 da manhã, que era quando acabava, mais ou menos 1h30, 2 da manhã, porque a última sessão começava à meia-noite, e na manhã seguinte acordava cedo para ir fazer exames, e por isso estudava nos intervalos das curtas, ou seja, de cada vez que uma curta acabava havia aqueles segundinhos que nem sempre acendiam a luz, e eu tentava ler um parágrafo dos apontamentos para estudar para o dia seguinte. De maneira que é muito gratificante, não é? De repente perceber que uma arte que eu admiro tanto possa ter mais que ver comigo agora, porque se implica também com o meu trabalho e com o meu imaginário, digamos assim. 2 dos filmes partem das tuas palavras, por isso se calhar começaríamos por esse. O Surdina, para quem tu escreveste o argumento, e O Nosso Reino, que é baseado então num conto teu. Queres-nos falar, no caso do Surdina, como é que nasceu esse projeto? De quem é que partiu o desafio? Como é que foi trabalhar com o Rodrigo Arés, que é também um realizador tão querido no Curtas Vila do Conde, que o Curtas já acompanha há muito tempo? Como é que foi essa parceria? Foi lindo. Esses 2 filmes, o do Rodrigo Areias e o do Luís Costa, são 2 experiências distintas em torno de textos meus, digamos assim. O Rodrigo, que é de facto um realizador queridíssimo, é uma pessoa, inclusive, é um ser humano belíssimo. Há muitos anos, depois de eu ter visto o Corrente, fiquei, como toda a gente, apaixonado pelo trabalho dele, e tive a sorte de um dia, assim sem mais nem menos, inclusive no âmbito do Curtas, numa altura em que ele estava em Vila do Conde pelo Curtas, cruzámonos, cumprimentámonos, eu disse-lhe abertamente que tinha adorado a curta dele, o filme dele, e ele colocou logo a hipótese, creio que sabia, ele tinha lido alguma coisa minha, sabia que eu tinha família em Guimarães, e colocou logo a hipótese de fazermos um filme passado em Guimarães, como explorando de alguma forma aquele imaginário que tem alguma especificidade, não é? Assim, o povo do berço da nação é um povo com alguma especificidade, e é o meu povo, a minha família é toda de Guimarães. E assim foi, eu escrevi o filme na altura, há muitos anos, não sei se há 10 anos talvez, e o filme ficou meio guardado, foi sendo
adiado, há aquelas coisas dos concursos que têm muita vocação para não dar certo e subitamente deu certo, subitamente o Rodrigo conseguiu catalisar uma verba para produzir o filme e é muito bonito ver o Rodrigo escolheu um belíssimo elenco e deixou o filme muito perto daquilo que eu queria, ou seja, eu queria contar uma história muito simples acerca de um indivíduo pelo qual do qual começaríamos por sentir alguma aversão, mas pelo qual nos fôssemos apaixonando ao longo do filme, ou seja, um senhor mais velho que nos começa por enervar com a sua casmurrice ou uma tez de alguma severidade, mas quando desmontado, não é? Aquele monstro, quando desmontado, torna-se uma figura de bastante ternura, ou que nos merece bastante ternura. E na verdade eu só queria isso, só queria assim a exposição daquele homem que no fundo, sem o saber, busca uma mulher que corresponda também àquele gesto de ternura. O Rodrigo fez isso muito bem, com António Durães, com Ana Bustorff, fazem ali um fresco. Eu acho que o filme é todo ele, parece uma coisa de primavera, assim, uma coisa meio que floresce, e eu gosto muito do filme. Fico contente que tenha sido possível fazer-se, não é? Eu acho que em Portugal sonhamos tanto com o cinema e somos tão pouco capazes de o fazer, temos tão poucas oportunidades de o fazer, que quando efetivamente alguma coisa se concretiza é uma glória. E eu vejo esse Sordina como uma glória. E a experiência com o Luís Costa, que é um realizador mais jovem que o Rodrigo, como é que correu? Olha, o Luís deixou-me embasbacado. Eu conheci o Luís é muito jovem e quando me falou da intenção de adaptar o meu primeiro romance, O Nosso Reino, para uma curta, eu disse que sim. Inclusive ele foi aluno e é amigo de um grande amigo meu, do José Rui Teixeira, o poeta. Eu disse que sim, achei que eu não devo, não acho que se alguém se interessar por um livro meu para que o livro resulte numa obra sua, eu não sou de colocar entraves, muito pelo contrário, eu fico ansioso para ver o que é que as pessoas imaginam a partir daquilo que eu próprio imaginei. E por isso eu disse de cruz, digamos assim, aceitei de cruz que ele fizesse a adaptação que entendesse. E tive uma conversa, lembro-me de ter uma conversa com ele em que eu procurei saber que realizadores é que o poderiam nortear, assim, de quem é que ele se aproximaria, pelo menos no reino das paixões, assim, para que lado é que ele pendia. E antes que eu lhe dissesse que sou obcecado pelo Bélatar, ele disse-me o Bélatar. Ele acertou em cheio no Bélatar e no Tarkovsky. E eu achei que tinha encontrado uma criança que eu próprio pari. Pensei assim, este miúdo deve ser meu filho sem eu saber, porque não só gosta do meu livro, não só entendeu o meu livro, como entendeu que este livro se poderia mostrar, ou se deveria, na minha cabeça, o livro acontece em modos Tarkovsky e Bélatar. E por isso que ele tenha sintonizado comigo, isso foi retumbante. Quando vi a curta, eu digo que o filme dele não é exatamente uma adaptação, é uma espécie de emanação do livro, porque ele não está preocupado, e gloriosamente não está preocupado, em mimetizar o livro. Não é interessante para ele, não foi interessante para ele criar, passar com muito detalhe a trama do livro. Não é isso que seria interessante. E o que ele faz é uma espécie de uma criação poética, visual, em cima do imaginário do livro. E eu acho o resultado absolutamente brilhante. Acho que
Lembro-me de muito pouca gente que estreou com uma curta, não é? Porque ele tinha um filme prévio que era um filme de escola, na verdade, era o filme dele de escola. Este acaba por ser o seu primeiro filme adulto, livre, sem professores. Eu lembro-me de muito pouca gente que estreia com uns 15 minutos de uma beleza tão retumbante. E aliás, fico vaidosíssimo que eu tenha alguma coisa que ver, ou que aquilo possa, de algum modo, ter nascido depois de um livro meu. Então, eu estou profundamente apaixonado pelo Nosso Reino, do Luís Costa. E depois temos dois filmes que não partem das tuas palavras, por assim dizer, diretamente, mas onde tu participas também, na qualidade de ator, de intervenir. Não partem das minhas palavras, partem do meu corpo, usam o meu corpo. Ali trabalho fisicamente. O primeiro é um projeto ambicioso e já duradouro do Miguel Gonçalves Mendes, O Sentido da Vida, em que tu és uma das personalidades que o Miguel ouve em várias partes do mundo, para então tentarmos esboçar uma resposta a esta pergunta: qual é que é o sentido da nossa vida. Podes-nos explicar um bocadinho como é que se deu esse encontro, como é que foi a tua relação com o Miguel Gonçalves Mendes e como é que esta pergunta te convenceu a participar no projeto dele? Sim, olha, antes de mais, eu sempre soube qual é o sentido da vida e respondi ao Miguel no primeiro instante em que nos encontramos, por isso sempre lhe disse que ele estava a envolver-se numa epopeia documental, desnecessariamente, porque à primeira conversa eu resolvi-lhe o problema e a questão é que ele é um angustiado por natureza e não sossega. Mas tem sido um processo maravilhoso. Eu devo dizer que eu não conhecia o Miguel, conhecia o trabalho dele, tinha visto, obviamente, o filme sobre Cesarini e o documentário sobre a Pilário Saramago. E um dia ele consegue o meu contacto, liga-me e diz que gostaria que eu fosse uma das personagens do próximo documentário dele, que era assim uma coisa meio inexplicável, que ele não sabia dizer. Enfim, e eu também aceitei de cruz por causa do José Pilar, que é de facto um documentário brilhante, ainda por cima de um homem de um casal que eu admiro profundamente. E eu conheci o Miguel, eu fui a Lisboa de propósito para jantar com ele e conheci o Miguel e frequentei logo aquela coisa entre o atrapalhado e o genial que ele é, e trabalhar com ele. Eu fui a primeira matéria-prima deste documentário, fui a Cobaia durante quase um ano, filmamos coisas que eu acho que não foram, nada foi aproveitado, mas que serviram para apontar caminhos para que o Miguel descobrisse afinal com que linguagem queria trabalhar, ou como é que gostaria de aproveitar a intimidade de cada personagem, de maneira que ao longo do tempo, mais do que estar a servir de figura para aquela narrativa, eu acabei por e com muito, muito, muito prazer, acabei por estar também um bocado como espectador privilegiado atrás das câmaras e sabendo as ideias e quais seriam as intenções do Miguel ao longo deste trabalhão. Ele vai dizer sempre, aliás, vocês podem reparar nisso, vai dizer sempre que demorou 4 anos a filmar o filme, a fazer este filme. Não é verdade, demorou, já vai em 8 anos e meio. Eu sei porque saiu-me da pele e por isso de facto pedalamos há muitos anos, e neste tempo todo o que eu vi surgir é de verdade um trabalho documental impressionante. O Miguel é um indivíduo resiliente, é um chato quando quer, é muito chato e normalmente para conseguir 5 segundos de uma determinada imagem em Tóquio ele não se deixa de cansar, por isso ele cansa-se o que for necessário
para ter aqueles 5 segundinhos que eventualmente só ele vai dar conta. Ele e talvez o Bellatar, que é um gênio, só ele vai dar conta que estão ali. Mas eu acho que este filme do Miguel era um filme que estava proposto a uma certa desgraça, porque o filme é de verdade sobre um jovem com uma doença potencialmente terminal. O Giovanni, que existia, que está no filme, de verdade morreu. Ele foi transplantado, não resistiu, o corpo dele rejeitou o transplante por 2 vezes e acabou por falecer. Faleceu com 29 anos, ou creio que chegou a fazer 30. Era muito, muito miúdo, era muito querido, era um miúdo muito... de algum modo era perfeito para o filme, porque era um miúdo muito, muito, muito à procura, tinha um vazio diante dos olhos, porque nada do que lhe pudéssemos dizer ou mostrar parecia preencher aquela percepção de que eventualmente estaria morto dali a pouco tempo. E essa violência, não é? Essa violência da vida que é imposta ao filme por ser o propósito do filme, atinge no fundo toda aquela narrativa de uma profundidade que a mim me cria urgência. Eu sinto, quando vejo as imagens, quando vejo o Giovanni, por exemplo, tenho uma reação de certa urgência, de fazer o que tenho a fazer o mais depressa possível e de algum modo investir em tudo o que seja os afetos e deixar os afetos bem vincados, bem assumidos, para que não tenha nunca a sensação de ter sido injusto com aqueles que me merecem. Então, e esse era o sentido da vida, como vês, era tão simples quanto isso. Eu já sabia, na verdade, já sabia. O sentido, o paraíso são os outros. Eu escrevi um livro chamado O Paraíso São os Outros, porque o outro é de facto o sentido, né? A humanidade é um conceito plural, nós sozinhos não somos a humanidade precisa efetivamente da frequência do outro, e era tão simples quanto isso. Mas o Miguel precisou de gastar, creio que 1,5 milhão de euros para chegar a esta conclusão. Finalmente, o quarto filme contigo no programa do Curtas é um filme sobre o Walter Ugumem. É um filme da Graça Castanheira, que faz parte de uma série intitulada Herdeiros de Saramago, e será o filme de encerramento do Curtas Vila do Conde. Será apresentado na sessão de entrega de prémios, que contará com a presença da realizadora e também do criador da série, o Carlos Vaz Marques. E nesse pequeno filme não é só o Walter Ugumem, escritor de língua portuguesa, que está a ser o protagonista, é sobretudo o Walter Ugumem enquanto pessoa, não é? As suas rotinas, contamos um bocadinho como é que é, como é que são as tuas rotinas, o teu círculo de amigos, os teus laços afetivos, os lugares que tu nos queres apresentar, os teus sonhos, enfim, algumas histórias do teu passado e também alguns dos teus medos. Como é que foi revelar o teu mundo à Graça Castanheira? Como é que foi essa parceria? Olha, devo dizer-te que quando a Graça... Eu, antes de mais, eu adoro o Carlos Vaz Marques, fui entrevistado por ele várias vezes e considero um dos melhores entrevistadores no plano da cultura em Portugal e no mundo, porque tive a sorte de ser entrevistado em muitos lugares, em muitos países, e o Carlos é uma força da natureza. A gente entrega-lhe as verdades que mais quer esconder, porque ele tem uma forma de nos seduzir, convencendo, intimidando também, mas há ali qualquer coisa no Carlos que me impede de lhe esconder, seja o que for. E então eu obviamente aceitei o convite dele para filmar. Quando soube que era com a Graça Castanheira, fiquei feliz. A Graça Castanheira faz documentários fabulosos em Portugal e ensinou-me muito com aquilo que já filmou. Mas quando vieram à Vila do Conde, há esta coisa que é,
o sermos filmados na nossa terra, no meio das nossas pessoas. Havia a intenção de filmar junto com a minha mãe, por exemplo, com alguns amigos. É muito baralhante, porque quando estamos em pose de artistas, compomos um bocado o boneco, portamos-nos bem, penteamos um bocadinho melhor o cabelo e a gente supera aquilo, não é? Dá a sensação, pronto, fazemos ali um trabalho, aquilo é um trabalho, foi feito, está ali naquele lugar, foi à distância. Agora, quando se entra na nossa intimidade, a gente não controla os cabelos todos, há sempre alguma coisa que fica desarrumada. E eu sou, por natureza, um indivíduo profundamente informal e muito, muito espontâneo e um bocadinho baralhado, um bocadinho para lá de bocadinho, um bocadinho muito. De maneira, quando eles chegaram, apanharam-me inclusive numa altura de profundo stress, em que eu estava no meio de um conjunto de viagens insuportáveis, a mudar de continente a cada semana, e entre dois continentes, eu estava a vir da América do Sul e ia para o Japão, e no meio dessas duas viagens eu vim 10 dias a Vila do Conde, e em 7 dias ou 6 dias eles estavam cá para filmar. De maneira que quando eles chegaram, eu já estava farto deles. Logo ali na primeira tarde eu estava de trombas, não queria fazer nada e problematizei as coisas todas, porque na verdade já não tinha paciência para fazer nada. E depois as equipas de televisão normalmente têm a mania de chegar às nossas casas e redecorarem tudo, porque acham que o espaço não está adequado para que se mexam, e tiram os sofás e põem sofás nas varandas, que é para criar espaço nas salas, e colam fita-colas nas paredes e esfolam as paredes, as tintas, e é um pandemónio de facto. Filmar dentro de casa é um pandemónio. A verdade é que a Graça é uma pessoa de um trato absolutamente maravilhoso, que eu não conhecia pessoalmente, e chegou com uma paciência para aturar um escritor exausto, que eu diria que em 15 minutos desdisse todos os meus vetos e autorizei tudo e mais alguma coisa. E acho que o que se vê no documentário da Graça, que as pessoas poderão ver, é um indivíduo, não tanto o escritor, acho que o escritor poderão vê-lo depois nos lançamentos dos livros e em coisas assim, mas poderão ver sobretudo um rapaz já mais velho, já de barba branca, mas não deixa de ser um rapaz que vive nas Caxinas, ou que anda pelas Caxinas e por Vila do Conde, que tem saudades de algumas pessoas e que só sabe cozinhar caril de frango e, enfim, e que eu acho que o interessante do documentário é que possam perceber que qualquer pessoa comum pode esconder ou revelar um dia destes um imaginário que resulta, por exemplo, num documentário, ou que resulta depois num filme, numa adaptação. Por isso, qualquer um de nós pode vir a ser um escritor. Sim, mas o filme da Graça Castanheira também mostra mais do que isso, Walter. Também mostra uma grande inquietação criativa e artística de alguém que a maioria das pessoas só conhece por ser escritor, mas alguém que tem uma grande vontade de criar, desenhando, cantando. Para quando é que essa inquietação criativa, quando é que chega ao cinema? Quando é que nós teremos um filme de Walter Ugumem a estrear no Curtas? Eu não tenho muita. Aquilo que depende de grandes equipas, eu não consigo. Acaba por não me atrair, no fundo. Eu sou aquele tipo de pessoa que normalmente não manda fazer, faço. E por isso é que aquilo que estiver ao meu alcance, ou as artes que estiverem ao alcance das minhas mãos, do meu corpo fisicamente, e se dependerem praticamente unicamente de mim, eu balanço-me, tento, experimento, nem que não dê certo. Aliás, nem é para dar certo, é pela pura vontade de experimentar.
o cinema é muito complexo, porque o cinema tem sempre uma componente industrial e eu não sou gestor de empresas. Eu acho que os realizadores de cinema precisam de gerir empresas. Eu não tenho talento nenhum, eu iria à falência em 2 tardes, esgotaria o orçamento com a primeira atriz que me dissesse que sim, porque eu, coração de manteiga, dava-lhe o dinheiro todo. E por isso não tenho... Agora, já pensei assim, eu teria muito gosto em figurar numa ficção, por exemplo, aparecer como um padre adúltero, fazer, sei lá, fazer uma personagem qualquer, talvez uma personagem que não me corresponda na realidade, seria muito interessante, assim, um indivíduo mais, eu sou um bocadinho trombudo quando estou calado, mas pareço antipático e não sei o quê, mas não é, o meu perfil não é nada avesso aos outros, muito pelo contrário, é muito disponível aos outros. Mas gostaria assim de experimentar fazer assim um mauzão, assim uma figura horrorosa que depois me escandalizasse quando eu quando eu visse o filme, porque de alguma forma fico sempre muito, e coleciono no cinema e na literatura ou na arte, coleciono figuras estranhas, assim, são normalmente as que me fascinam, são aquelas que me incomodaram muito e não tanto as mais tornurentas ou bonitas. Normalmente são os irritantes, os maus, que são fascinantes e que produzem as narrativas mais suculentas e aquelas de que retiramos mais ensinamentos. Então, qualquer dia, não sei, se alguém me provocar, eu vou por aí. Eu, como raramente sei dizer que não, se alguém tiver a lata de me propor ou de trabalhar comigo, eu tenho a lata de avançar. Muito obrigado, Walter. Ainda bem que Obrigado, diz que sim a muita gente, porque este Curtas agradece. Temos 4 filmes onde o nome do Walter Ugumem é incontornável e, portanto, este ano também será um ano particular por causa disso. Muito obrigado, Walter. Muito obrigado. Até breve. E até breve, até às curtas. Estarei aí a ver tudo e mais alguma coisa.